Legal. Então, vamos lá. Já deu 8 horas, a gente tem que respeitar as pessoas que chegam no horário, né? E vamos lá. Então, para quem não me conhece aí, para o teu pessoal, né, que está chegando, eu sou a Lourdes Rosalém e faço mentoria para desenvolvimento de carreira, né? E então, estou aqui com a Ellen hoje. Obrigada, agradeço muito o seu convite para a gente bater um papo bem descontraído aqui hoje, né? A gente já se conhece há algum tempo e eu convidei a Ellen, então, para falar realmente da carreira dela, porque eu considero assim que a Ellen tem muitas características legais que a gente vai ver aí no decorrer da nossa conversa e que pode contribuir para o desenvolvimento de muitas pessoas, tá? E qual que é o meu objetivo, assim, de ter convidado a Ellen? Qual é o meu objetivo da gente trabalhar aqui, fazer esse bate-papo hoje, né? Eu quero... Porque, assim, olha, o tema, né, da nossa conversa aqui é a regra número 1 para que seu sonho tenha futuro. Então, o que eu sempre costumo dizer assim... todo mundo tem que ter um objetivo, todo mundo tem que ter um sonho, mas não adianta a gente só sonhar, né, Ellen? A gente tem que botar em ação muitas coisas. E para que a gente ponha em ação, algumas regras têm que ser seguidas e a gente vai comentar sobre elas aí nesse final todo, né? Então, eu tenho como objetivo, assim, de toda semana fazer uma live, bater um papo com algum profissional. E estou escolhendo, assim, os profissionais que já passaram com mentoria comigo, para mostrar, assim, na verdade, os resultados que tiveram. Não é para falar de mim, mas é para falar da pessoa. Quais são os resultados, qual foi a importância de ter passado pelo processo de mentoria, qual foi a forma desse desenvolvimento, tá? E eu aproveitei a Ellen também, porque como eu acabei de escrever, de lançar um livro, a Ellen também leu esse livro, me contou coisas interessantíssimas que ela tirou de proveito dele, comprou o livro para dar de presente para uma pessoa, e está incentivando a equipe dela também a ler esse meu livro. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? E para a gente começar, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, tá? Então, por que eu quero contar essa história para vocês? Para que vocês possam ir tirando, assim, alguns... que vocês também possam fazer algumas reflexões da importância da gente pensar na carreira da gente, pensar na vida. Como é que nós chegamos até aqui? Quais foram as coisas positivas e as coisas negativas que nós tivemos? Refletir. Porque o que eu entendo, Ellen? Que, na verdade, as pessoas trabalham muito, né? Todo mundo trabalha muito, a maioria das pessoas. E não param para refletir sobre a vida, não param para refletir sobre a carreira, tá? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu era uma pessoa, assim, extremamente tímida, tá? E a minha mãe sempre dizia assim para mim, que você parece que você tem medo de gente, você parece um bicho do mato. E eu fui crescendo com essa crença de que eu realmente era tímida, que eu tinha medo de gente e tudo mais. E esse é um dos fatos que a gente tem que dar muita importância na vida da gente. Porque algumas crenças que a gente tem, algumas coisas que são ditas na nossa infância, elas são crenças meio autorrealizáveis. E eu fui crescendo com essa crença de que eu realmente era tímida, que eu tinha medo de gente, que eu não conseguia me comunicar, entendeu? E isso eu levei muitos anos para deixar para lá. Mas aí, logicamente, fui crescendo, né? E eu tinha outro lado da minha personalidade. Eu era uma pessoa assim, muito determinada, tinha muito desejo de ser bem-sucedida, de ter uma vida boa. E para algumas pessoas isso pode parecer um pouco contraditório, né? Esses dois lados da minha personalidade. Mas, na verdade, eles não eram, não. Aí eu entrei numa faculdade de psicologia, e foi a minha primeira faculdade, e eu pude entender que, na verdade, eu não era tímida, entendeu? Eu tinha... eu era... como é que eu falo? Eu não era timidez. Introvertida. Eu era introvertida.
E que, quando uma pessoa é introvertida, ela consegue ter atitudes de extroversão quando a necessidade existe. E como a minha carreira exigia isso de mim, eu me treinava 100 vezes mais do que qualquer outra pessoa para ter atitudes de extroversão. Então, com isso, eu fui me desenvolvendo, eu fui crescendo na minha carreira, tá? E, logicamente, então eu fui me descobrindo e fui me tornando uma pessoa mais segura na medida que meu trabalho dava certo, na medida em que as pessoas valorizavam e elogiavam os meus comportamentos, os resultados do meu trabalho, tá? E eu posso dizer, né, como você sabe, eu tive uma carreira assim muito movimentada. Eu fiz 18 transições de carreira na minha jornada profissional e você, né, viu isso, que eu conto essas 18 transições de carreira lá no meu livro, tá? Eu conto em em 18 cases, todas as transições que eu tive, todas as dificuldades pelas quais eu passei e como eu me saía dessas crises, vamos dizer assim, que é comum em toda a trajetória de carreira de todas as pessoas, né? E eu confesso assim, olha, eu passei por crises profissionais profundas, né? Mas eu tive também um aprendizado assim incrível. Eu aprendi como me colocar, aprendi a reivindicar algumas coisas, mas assim, a gente tem que saber como reivindicar e o que reivindicar. Então, quando eu me defrontava com alguma crise, eu realmente parava, pensava, refletia muito, como é que eu vou sair dessa situação, entendeu? E eu treinava tudo aquilo antes de chegar e só jogar para fora, porque você sabe, né, que a gente ouve, vê muito, escuta muito e vê muito isso no dia a dia das pessoas, o inconformismo, a revolta, a falta de motivação, e as pessoas descarregam isso sem parar para pensar nas atitudes, nas coisas que eles falam e o quanto reflete isso na vida, na vida profissional. Como a pessoa é mal vista, muitas vezes, né? E eu me indignava muito com as coisas que não ocorriam bem dentro da empresa. Eu ficava indignada, né? Mas eu sabia, eu aprendi. No começo eu não sabia, não. Mas aí, de tanto levar de ser interpretada mal, eu aprendi como que a gente tem que se indignar com as Nada, coisas. nada como um dia de cada vez, né, Lourdes? Nada como a Isso, experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e que vai ensinando também, né? Mas, isso. lógico, a gente ter uma pessoa do lado corta o caminho, né? Porque você cortou meu caminho. Então eu acho que faz bastante diferença. Porque eu patinei muito no mesmo lugar e as coisas não iam acontecendo na minha vida. E, de repente, parece assim que, nossa, acordei, sabe? Lógico que nem tudo a gente faz, acerta todos os dias, né? A gente nem sempre faz isso todos os dias, mas eu, pelo menos, acordo diariamente tentando fazer o melhor de mim todos os dias. Isso. Cada dia ser um pouquinho melhor do que o dia anterior. E não é concorrer com outras pessoas, é concorrer com a gente mesmo. Né? Nesse sentido, cada dia é determinação que a gente tem que ter. E para ter essa determinação, tem que ter o quê? O objetivo, né? E você sempre teve, né, Ellen? Um objetivo claro do que você queria. Lourdes, você sabe que, inclusive no teu livro, uma coisa que você colocou lá é que desde muito cedo você tinha os objetivos traçados, né? Tinha. E você começou a falar, aí no começo da sua fala, você falou do sonho, né? Da gente... E aí, quando você falou do sonho, me remeteu. Quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho. Eu me imaginava a executiva, né? Então, era isso que eu queria. Mas nem sempre a vida leva a gente para onde a gente planejou. Às vezes tem alguns percalços no caminho, né? E o meu percalço no caminho, mas que foi uma felicidade, foi eu ter engravidado muito cedo. Então, assim, o jeito que eu tinha planejado as coisas, eu tive que reinventar, sabe? Então, eu tinha planejado uma carreira que não é onde eu estou hoje. Hoje eu sou do Banco do Brasil, uma bancária com muito orgulho, com muita felicidade no coração, com brilho nos olhos.
Mas aí eu acabei me descambando pro magistério, né? Eu acabei, tinha filha, e aí minha mãe falou, não, vai dar aula, porque a aula sempre precisa de professor, né? E aí eu fui para essa área do magistério. E chegou num ponto que apareceu o concurso do Banco do Brasil e eu entrei. Falei, vamos ver como é que é. O legal disso é porque são características completamente diferentes, né? Então, aí, assim, eu me vi na vida me adaptando de novo. Toda vez, assim, a vida, ela não é linear, né? Ela é cheia de altos e baixos. Exatamente. E o importante disso é quando a gente está no baixo, conseguir se reerguer e subir de novo, né? E nem sempre a gente vai estar lá em cima. Às vezes, né, tem umas balancinhas aí que a gente está lá em cima. No teu livro mesmo, você passou por vários altos e baixos. Altos e baixos, porque, como você falou, a vida não é, a carreira não é linear. E tem mais. Eu falo assim, olha, que quem nunca passou por uma baixa, quem nunca passou por um perrengue grande na carreira, pode ter certeza, um dia vai passar. Vai passar por isso. E o lance é assim, o que fazer nesses momentos de baixa? Então, não é chorar, não é... Claro, exatamente. Pode até chorar. Pode até chorar. Mas não pode ficar chorando muito tempo. E chorar escondido, não na frente de ninguém, tá? Que é outro lance, principalmente para as mulheres. Chorar na frente de outras pessoas, jamais, no ambiente de trabalho, né? E assim, refletir e também pensar assim, aonde eu tenho responsabilidade nessa história toda? Porque, no fundo, se a gente parar para pensar, a gente sempre tem um pouquinho de responsabilidade do porquê que as determinadas coisas acontecem. E aí dá a volta por cima, né? Entendeu? Que às vezes essa volta por cima pode levar até falou aqui que exatamente aconteceu com ela como aconteceu comigo, né? Assim, acho que ela deve estar falando da gravidez, alguma coisa que tirou ela do caminho, né? Às vezes a gente está seguindo um rumo. No começo era assim, meio que a vida me levava, eu estava num caminho, acabou me levando para outro, né? Quando eu entrei no banco, eu não tinha muito certo o que eu queria, mas uma coisa que eu sempre tive é assim, dar o melhor de mim, né? Eu até comentei uma vez com você que eu falava assim, não, eu visto a camisa. Quando eu dava aula, eu visto a camisa da Secretaria de Educação, eu visto a camisa do banco. Não, a camisa é minha, eu visto a minha camisa porque é o que eu quero entregar. Sabe? E é porque como você era, como são as suas características de personalidade, entendeu? De ser determinada e de mostrar o melhor. Mesmo que a gente não goste daquilo que a gente esteja fazendo naquele momento, é necessário dar o melhor. Porque sempre alguém vai ver, entendeu? Então, esse é o outro lance, né? Você falou isso, Lourdes, me veio à cabeça aqui agora, porque assim, agora eu tô... no metrô, às vezes eu não consigo ler, né? Que a vista já não adianta muito mais, então aí eu estou optando mais pelo podcast. E eu tenho seguido os empresários, né, CEOs, presidentes de empresa, eles falam. E assim, é unânime que eu vejo neles a questão do brilho nos olhos, fazer o que gosta. Porque assim, eu saio de casa muito cedo. Eu acordo 5h15, 5h20 da manhã para poder dar conta do meu dia. Porque eu tenho que fazer minha atividade física para poder manter com a energia lá em cima. Tenho o meu cachorrinho que eu tenho que passear, tenho que ir para o trabalho, tenho que voltar. Então, assim, eu passo mais ou menos 10 horas fora de casa. De 10 às 11 horas, se a gente for contar o trajeto, né? Então, assim, todo dia eu saio de casa. Se eu não estiver feliz, cada dia que eu sair, nossa, que tortura vai ser minha vida, sabe? Isso. E eu vou até cortar o caminho, já que a gente está levando nessa conversa. Eu acho que eu te conheci mais ou menos, acho que foi em 2016, 2017, eu não lembro, foi no IBMEC, você foi minha professora do IBMEC. E aí, isso, quando eu estava lá no IBMEC, eu fiquei prestando atenção na sua aula ali, eu falei, gente, que legal. E você falando da mentoria, eu só pegando. Só que na época, eu no banco, eu acho que eu era escriturária. Não, acho que já era assistente. Eu estava em umas transições ali, eu não lembro direito. Eu já tinha saído do banco, tinha sido cedida para um órgão público, um tribunal, que também foi um aprendizado muito grande. Mas quando eu retornei no banco, a gente volta, a instrução do banco é assim mesmo que funciona, a gente sabe disso.
você volta na base da carreira. Então, você tem que reconstruir tudo de novo. E aí, eu fui me reconstruindo de novo, né? E aí, eu falei, gente, eu não tinha dinheiro para pagar uma mentoria. Mas eu falei, não, uma hora eu vou conseguir, porque isso não é gasto, é investimento. E aí eu me lembro que você falava assim, um dia eu vou te procurar. Eu vou te procurar. E eu fui, e demorou, mas assim, foi planejando, fui me estruturando, eu falei, chegou a hora. Porque eu comecei a ver umas coisas na carreira que assim, poxa, eu trabalho tanto, ninguém me vê, ninguém me olha, eu tô dando sangue, nossa, mas por que será? E eu via outras pessoas que não faziam o que eu fazia, não se doavam como eu me doava e estavam seguindo. Eu falei, tem alguma coisa errada, sabe? Exato. Então, assim, a mentoria, ela foi um processo, assim, é uma jornada, né? A mentoria é uma jornada, que ela tem começo, meio e fim. Mas, para mim, eu vejo como é um processo que tem começo e não tem fim. Não tem fim, porque ela não tem fim mesmo. Exatamente. Assim, a jornada da mentoria, as sessões, né? O que a gente fecha, aquela jornada, ela vai ter. Porque a gente vai iniciar, você trabalha com a gente e ela vai ter um fim. Mas, assim, plantou a sementinha. Aí, e ela planta a semente e a mentoria é um aprendizado. E é um aprendizado para que você nunca mais pare. Não de fazer mentoria necessariamente. Isso. Mas não pare o seu desenvolvimento. Então, é um aprendizado de como continuar, né? Isso, você não para. A cabeça, ela fica trabalhando o tempo todo, sabe? Então, eu saí daquela inércia que eu tava, só de trabalhar, e você falou, opa, tem certas coisas que você tem que aprender. Você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a ter postura, você tem que aprender isso, como as pessoas te veem, como você se vê. Aí, assim, todos eles que a gente conhece, todos os livros, inclusive no seu, a palavra-chave é o autoconhecimento, né? Então, a partir daí, a gente começou, a gente trabalhou. E eu lembro, porque eu estava como gerente de grupo, e eu falei para você, falei, nossa, porque quando eu te procurei, se eu não me engano, eu já tinha 47 anos, né? E aí eu falei assim, nossa, Lourdes, mas quem é que vai querer uma pessoa já na casa dos 40, beirando 50? Você falou, não, isso não existe, porque a capacidade é como você se posiciona, o que você leva. Eu falei, bora lá. E aí, quando eu pensei que eu estava numa gerência, né, gerente de grupo, que para mim já era excelente, né, porque gerenciar pessoas, eu acho que é lindo, é um dom, eu pelo menos adoro, eu acho que eu nasci para isso, amo de paixão o que eu faço. E aí, embora eu nem sempre acerte, né, e aí eu falei, a gente já tinha acabado o processo de mentoria, aí eu comecei a enxergar, eu falei, olha, Lourdes, surgiu uma oportunidade. Você falou, Ellen, vai lá. E aí a gente já tinha acabado o processo, eu entrei em contato, até porque a mentora a gente tem um começo, mas eu acho que essa relação, essa cumplicidade, ela é eterna, né? Porque a gente até hoje se fala, de vez em quando eu grito um socorro aí, porque, querendo ou não, a gente tem os nossos sabotadores, que a gente traz da infância, eles são fortes, volta e meia eles querem aflorar. Eu acho que dentro do contexto da mulher, eu acho que ele aflora com mais força, não sei. Com certeza. E aí eu lembro que Pois é, e aí eu fui para a entrevista. Tinha um monte de gente boa na entrevista, um monte de gente competente. Mas eu fui com uma alegria, com uma felicidade, com um brilho nos olhos. Que uma segurança. Eu não estou perdendo nada. Eu estou indo, eu vou aprender com essa entrevista. Né? E eu lembro que a gente conversou, eu falei, não, vou lá. E eu lembro que no final da entrevista, o pessoal, eu tinha comentado que eu tinha feito mentoria, né? Aí um dos entrevistadores, que eu já assustei, porque eu achei que era um só, eram 3, né? 3 gerentes lá me entrevistando. Aí ele perguntou assim, e você acha que a mentoria te ajudou? Aí eu falei, se não tivesse me ajudado, eu não estava aqui conversando com você. Aí ele começou a rir, sabe? Aí depois, no final, eles terminaram ali a conversa. E aí ele falou, não, então tá, Ellen, depois a gente te dá um retorno. Eu falei, só um instantinho. Antes de eu ir embora, eu queria pedir um favor para vocês. Independente de quem vocês escolherem aqui, eu gostaria de um feedback. Porque pode não ser agora, mas um dia eu vou chegar onde eu estou querendo, que é ser gerente de setor. Aí todo mundo começou a rir, ó. Você lembra lá atrás, no começo da sua conversa, como você disse assim, eu tenho um objetivo. E eu vou ser uma executiva.
Então, o caminho pode ter desviado, mas o teu objetivo você não tinha perdido. Lembra? Tô, Você não tô perdeu no o seu objetivo caminho, de tô no vista. caminho. A vida dá algumas voltas, mas quando a gente tem o objetivo definido, a gente volta e vai ao alcance deles, né? E assim, o legal da mentoria também, Lourdes, é que assim, ele abre o mundo. Você começa a enxergar a vida, você tem outras visões, te abre o olhar. Você começa a ficar mais atenta para as coisas que acontecem, as oportunidades que vêm à sua volta, né? E eu tô todo momento assim num trabalho que a gente tem uma gerente lá que é a minha gestora, que é a Caroline Maia. Gente, eu tô aprendendo tanto com essa minha gestora, tanto com essa minha gestora, que assim, acendeu aquela luz de novo. Peraí, vamos continuar, não acabou. E até falei, Lourdes, vem cá, vamos conversar. Eu tô com 51. Ellen, você tem muito chão. Eu falei, não, é o que eu sinto. Um dia um colega virou para mim e perguntou, quando é que você vai se aposentar? Eu falei, tu tá me ofendendo. Eu não tô pensando em aposentadoria. Ellen, Mas assim, quanto tempo a gente tem, os profissionais, de modo geral, vão trabalhar? Até 65, 70, 75 anos, não é isso? Então, a gente tem que ter objetivo, tem que ser feliz naquilo que a gente faz e galgar cada vez mais postos dentro da empresa. Porque você já pensou, você assim, com seus 50 anos agora, você tem que trabalhar, vamos supor, até os 65 anos, você vai ficar mais 15 anos parada, né? Então, o Deus me processo livre. de desenvolvimento é permanente. Permanente. E aí, você falando em permanência, lembrei outra coisa que você falou, porque assim, o processo de mentoria não é um processo para o trabalho, não é um processo só de carreira, é um processo de vida, De né? vida. É um processo que você pensa assim, e depois? O que eu vou fazer? Inclusive, o que você está fazendo hoje foi dentro do seu planejamento, o que eu vou fazer depois? Não foi? Isso. Eu vi no seu livro, você colocou isso muito com o objetivo muito claro. Porque se a gente for levar em conta a idade, né, Eli, já era para eu estar aposentada, né? Então, assim, a gente tem que, com o passar dos anos, a gente tem que se redescobrir, se reinventar, né? Então, eu estou me reinventando. Entrei na carreira de escritora agora, não vou deixar minha mentoria de lado, mas a gente tem que se reinventar a cada passo, a cada tempo. Porque você já pensou a gente ficar fazendo as mesmas coisas durante anos e anos, né? Então, eu tenho muito chão pela frente ainda. Quero escrever muitos outros livros. Já estou no meu segundo, tá? Pois é, eu sei que tem um aí no forno. Agora, assim, se você não se importa, porque assim, tem algumas coisas no seu livro que assim me chamaram a atenção, que eu acho que seria bom para todo mundo, né? Que para mim me tocou, porque você dividiu em duas partes, né? A primeira parte você conta mais da sua carreira mesmo, como é que foi, né? O começo. E a segunda parte, ela é mais técnica, vem das técnicas que a gente pode usar dentro do trabalho de melhoria, né? Isso. Tem uma coisa lá que dentro de todo o teu processo, os pontos quando você falou assim, eu errei. O que eu errei quando eu entrei numa determinada reunião, a postura que eu tive, o que eu fiz. E assim, você colocou um lado vulnerável que a gente não gosta de mostrar, né? Eu falei, gente, e dentro dos podcasts que eu vi, eu vejo que as pessoas, elas erram. Os CEOs erram, os executivos erram. Então, assim, todo mundo erra. Uma mãe, quando ela está tentando educar o filho dela, ela erra tentando acertar, não é? Então, assim, isso eu achei assim, fantástico, você expor a sua vulnerabilidade no livro. Os momentos que você errou, os momentos que você teve que dizer não. Isso. Porque assim, a gente Os tem que momentos, parar para aquilo refletir. que você colocou assim, em quem que a gente pode confiar? A gente não pode sair falando tudo para todo mundo, porque a gente não sabe. Tá meio parado aí a internet da Ellen. Mas o que a Ellen está querendo colocar aí, Ellen, deu uma travada aí, mas o que você colocou é muito importante Deu no uma sentido caidinha. de que é assim. Tá cortando. Porque a gente tem que saber muito bem o que a gente fala no ambiente de trabalho.
a gente não pode falar tudo aquilo que a gente pensa, e eu costumo dizer uma coisa assim, que choca muitas pessoas. No trabalho, a gente não tem amigos. Claro que a gente pode sair, pode tomar seu chopp lá fora com amigos, se encontrar de vez em quando. Mas, assim, não é amizade da gente contar confidências. Confidências, Sarellen caiu, gente. Mas ela volta já já. Contar confidências, o que a gente pensa do gestor, o que a gente pensa da empresa, isso a gente tem que guardar para a gente. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente nunca sabe se aquela pessoa que eu estou contando as coisas, amanhã ela pode virar meu gerente, meu superior, entendeu? E aí essa pessoa sabe tudo aquilo que a gente pensa, tá? Então a gente tem que ter muita cautela com o que a gente faz aí no ambiente de trabalho. Vamos ver se a Ellen consegue voltar aqui, tá? Eu acho que a internet dela estava ruim. Então, assim, muito cuidado com o que a gente fala, para quem fala, tá? E para isso a gente precisa... Só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo trazer a Ellen de volta aqui. Acho que ela vai entrar. Então, a gente tem que ter muita cautela com o que a gente fala assim, no nosso ambiente de trabalho. E se a gente está desmotivada, opa, voltou. Estava aqui completando o que você falou. Se a gente está desmotivado, se a gente está insatisfeito, muito cuidado com o que a gente fala. Não é para sair falando todas as insatisfações que a gente tem para todo mundo, né? Era nesse ponto que você estava parando aí. Isso. E outra situação que aconteceu também foi quando você trabalhava num determinado setor, lá onde você estava, já fazendo trabalhos muito bem feitos, e você fazia parte de processos seletivos, né? Você selecionava pessoas e você foi convidada para chamar uma pessoa para ocupar um cargo que era muito importante. E você não estava localizando ninguém, e você fez o seu marketing pessoal. Por que não eu? Né? Eu entendo. Falei, nossa, que bacana! Porque a gente não faz isso, né? E por que não assim, eu? Às vezes fico meio retraída, às vezes quero, mas não tenho coragem de falar. Então, mas aí a gente tem que parar e pensar assim, eu tenho todos os requisitos que esse cargo exige? E para a mulher é uma coisa mais complicada, né, Ellen? A mulher, assim, ela só aceita uma posição quando ela tem quase que 90% a 100% de certeza que ela tem competência para aquilo, em tudo aquilo que é exigido. O homem é totalmente diferente. Se ele tem pelo menos 50%, 60% das competências, ele aceita. E depois ele vai atrás daquilo que falta para ele. E nós, mulheres, temos que aprender isso. E eu, naquela época, eu aprendi isso. Então, assim, tenho, sim, muitas características, muitas competências para ocupar aquela posição. Então, o que eu fiz? Eu elenquei tudo que eu tinha de bom, tudo que eu tinha que aprender em cima daquela posição, tá? Em quanto tempo eu poderia e o que eu ia fazer para me desenvolver. E levei para o meu diretor e disse, por que não eu? E apresentei todo um plano de trabalho para ele. E aí, diante de fatos, né? Não tinha argumento. Não queria dar spoiler, não, mas assim, nessa parte do livro eu falei, gente, como que ela colocou tudo aquilo? E você colocou tudo muito contextualizado, com o objetivo certo, tudo muito claro. Então, assim, não tinha... Se ele falasse não, não tinha como falar não depois de tudo que você expôs ali. Então, assim, era seu. Agora, pensar que a gente está pronta, eu acho que nem sempre, né? A gente se sente pronta. Mas quando eu entrei para gerente de setor, né, que era o cargo que eu almejava, que eu fiz aquela entrevista, eu falei, e agora? Onde que eu fui amarrar minha égua, né? Porque e agora, o que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Mas assim, a gente vai aprendendo, né? E a gente encontra pessoas no caminhos nossos que vão ensinando também. E tem coisas que a gente precisa procurar. Tem determinados momentos que, assim, chama Lourdes, que eu fui atrás de você. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou sair dessa situação? E, assim, o contato com as pessoas, elas vão ensinando. Quando a gente abre, sabe, Lourdes? A gente abre para um universo de possibilidades. Então, assim, hoje eu tenho conversado muito com a minha gestora, eu tenho aprendido muito com ela. Então, assim, cada conversa que a gente tem, eu tomo como um feedback.
sabe? Eu fico de olho em tudo, fico buscando tudo, porque assim, a gente não sabe quando que vai surgir um próximo cargo, quando vai surgir uma oportunidade. Então, assim, eu também não vou... Lógico que a gente tem que pensar no futuro, eu estou me preparando para isso. Mas, assim, se não acontecer, se não der certo, porque também outras pessoas estão se preparando. E eu vejo que hoje a mentoria ela tem sido falada muito mais do que era falado um tempo atrás, como você Sim. conta no seu livro lá, né? Uhum. Então, hoje eu acho que as pessoas estão falando mais sobre isso, então tem muita gente preparada. Mas, assim, eu penso, independente para onde eu for, eu quero ser melhor todos os dias, sabe? Isso. Tem dia que eu saio do trabalho derrotada. Eu falei, nossa, hoje o dia foi péssimo. Mas tem dia que eu falo assim comigo, nossa, Ellen, hoje você arrasou. Hoje foi bom, sabe? E, É desse e o dia que jeito. foi, e o dia que foi péssimo, a gente tem que parar para refletir, ele foi péssimo por quê? O que eu Por fiz que eu quê? não deveria ter feito? E aí, quando o dia foi bom, é a mesma coisa. O que eu fiz de bom que eu tenho que repetir e fazer mais vezes? Então, a Até porque reflexão você na se sente vida da bem, gente né? a reflexão na vida da gente é o ponto fundamental para o crescimento. E o que você coloca, que você olha na sua gestora atual e você vê quanta coisa boa ela faz, isso é outro fator de aprendizado. Então, a gente aprende com as coisas boas que a gente vê nos outros, mas aprende com as coisas ruins também, que é para nunca fazer igual, entendeu? Então, mirar o nosso foco em outras pessoas é fundamental. Vou para uma reunião, pensa de forma estratégica e eu, por que não ir bater um papo com ele depois, em outra ocasião? Tal, cara, eu vi que você tem um pensamento estratégico. Como é que você fez para chegar nisso? O que você estudou? Como é que você se desenvolveu? A gente tem que ir atrás, porque qual é o mal dos profissionais e que eu vejo isso dos meus processos de mentoria direto. Entra de cabeça no trabalho, trabalha, 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 não olha o que está acontecendo à volta, entendeu? Parece assim, um avestruz que enfia a cabeça no trabalho e esquece de olhar o que está acontecendo. Esse é um dos maiores erros. Isso não dá camisa para ninguém. Trabalhar, só trabalhar incessantemente não dá camisa para ninguém. Né? Eu lembro que quando a gente começou a mentoria, uma das grandes dificuldades que eu tinha era de fazer a delegação. Porque eu achava que só eu que ia dar conta, só eu que ia Sim. fazer do jeito que queria. E aí, quando eu aprendi a delegar, nossa, eu vi o tanto que as pessoas são ricas, o tanto que elas podem fazer melhor e entregar coisas melhores e que a gente abre um leque de possibilidades também, que às vezes a gente se fecha num determinado conhecimento e quando você passa, as pessoas acabam se reinventando e fazendo coisas até melhores, né? E Isso. você fica melhor também, porque você tem tempo para pensar, tempo para decidir, tempo para olhar. Volta e meia, eu ainda me pego fazendo algumas coisas que não era para fazer. Aí eu lembro da nossa conversa. Pensa, o que você está fazendo realmente é relevante? Que a hora que eu paro assim na hora, estou digitando alguma coisa, peraí, não, deixa eu terminar isso, para tudo, vamos voltar para trás, dar um passo para trás. Porque qual é o papel principal do gestor? É desenvolver outras pessoas. Então, quando você faz uma atividade que não é Tá sua, me ouvindo entende? ainda, Quando Lourdes? você. Oi? 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 Estou te ouvindo. Quando você para analisar assim, será que isso que eu estou fazendo realmente pertence a mim? Ou eu poderia delegar para uma outra pessoa e fazer coisas mais estratégicas? Entendeu? Então, esse é o ponto fundamental. A todo momento, parar como você faz mesmo. Parar e assim, isso aqui que eu estou fazendo, eu deveria estar fazendo, ou eu poderia ter dado isso para outra pessoa fazer e fazer coisas diferentes, tá? Acompanhar a minha equipe, aprender a fazer perguntas boas para os liderados, para a equipe, para que eles possam se desenvolver, né? Então, você está aprendendo direitinho, está fazendo a lição correta de casa. Certinho, estou fazendo. Muito bem, Ellen, eu acho assim, a gente já conversou um pouco. Você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar? Ou a gente pode caminhar para a gente encerrar por aqui? Não, pode caminhar. É um assunto assim que a gente podia conversar a noite toda, né? Mas eu acho que assim, os Isso. pontos principais a gente falou, né? Uhum. Quem sabe futuramente a gente traz outras notícias aí para comentar Vai, mais, né? com Mas certeza.
É isso, eu tô muito feliz pelo convite, muito feliz por ter tido a oportunidade de ler o teu livro e o mais gostoso, conversar com a autora, né? Porque a gente trocou ideias, conforme eu fui lendo o livro, a gente foi conversando, foi muito rico, gostoso, eu realmente dei de presente, né? Eu tenho mais 2 presentes para dar, depois a gente conversa. Mas, assim, é isso. Eu tô muito feliz e encantada com todo o processo que eu vivi, que eu tenho vivido e tenho aprendido diariamente, porque, é que nem eu falei, é um processo eterno. A gente tem um começo e essa plantinha, ela tá aqui dentro e todo dia ela tá florescendo um pouquinho mais. Eu só tenho a E, agradecer. legal. E eu queria complementar assim, você comentou na época que você não tinha dinheiro para fazer mentoria, e eu posso afirmar assim, que mentoria também, como você mesmo falou, mentoria é um investimento, né? E ela é possível para qualquer pessoa, sim. Por quê? A gente tem que priorizar algumas coisas na vida. E ela não é um valor, é um investimento para a vida. Não é um investimento só para o momento. É um aprendizado, como você também colocou, é um aprendizado profissional e um aprendizado pessoal. Então, a gente leva isso para o resto da vida. Então, dá para se planejar assim, dá para fazer um processo bem legal. E lembrando que mentoria é uma coisa assim, individual. Cada caso é um caso, cada profissional é um profissional com necessidades diferentes, por isso não tem um padrão que a gente segue. Né? Eu não tenho um padrão para seguir na mentoria. Ele é alguma coisa assim, exclusiva para aquela pessoa, tá? Diante das necessidades mais emergentes do momento, tá? Então, vocês têm aí no meu Instagram é Lourdes Rosalém, tá? O meu WhatsApp, o DDD é 61 99558 4732. E se alguém tiver interessado no livro, é só mandar um WhatsApp para mim, eu quero que eu acabe encaminhando o livro autografado, sem custo de frete e tudo mais, tá bom? E agradeço assim muito a tua participação aqui, tá? E me coloco aí à inteira disposição, tá? E agradeço também a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente até agora. Essa live vai ficar gravada e eu vou deixar lá no meu YouTube, no Lourdes Rosalém também, tá bom? Então, muito obrigada, boa noite, Ellen, um beijo, até mais.